Saudações a todo mundo que está assistindo esse vídeo. É um prazer enorme ministrar essa oficina que está sendo oferecida pelo edital Cultura nas Redes da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Pedro Fontes, sou baterista e percussionista da cidade do Rio de Janeiro. Tenho experiência há mais de 10 anos acompanhando diversos artistas e também como músico de estúdio. Tenho meu trabalho autoral e antes de começar a oficina em si, queria dar uma breve introduzida no assunto e também falar para quem é essa oficina. Minha ideia aqui é trazer uma visão, uma maneira de enxergar a música que torne o universo rítmico mais acessível. Essa oficina é para músicos de todos os níveis e nada mais é do que um insight muito pessoal, uma maneira minha de entender música, de decifrar os ritmos, de me apropriar deles. O que eu vou apresentar aqui é uma maneira bem racional, mas é oriundo de um processo intuitivo meu. Então eu sugiro que quem assistir esse vídeo se aproprie dos conceitos, das ferramentas que eu vou apresentar e entenda a melhor maneira, a sua maneira de utilizar elas. Para finalizar essa introdução, eu queria dizer que todo o conteúdo vai estar disponível num PDF com um link aqui embaixo e vai estar tudo escrito em notação musical. Eu encorajo quem não lê música a continuar assistindo, porque é mais importante ter uma escuta atenta do que realmente ler música. Dito tudo isso, vamos falar um pouco de clave, que é um assunto fundamental para essa oficina. Clave é uma palavra latina que quer dizer chave ou código. Inclusive tem a mesma raiz etimológica da palavra-chave. Na música, clave é um padrão rítmico que serve de guia, que comanda um determinado gênero musical. É muito comum em ritmos africanos, afro-latinos, afro-brasileiros, e geralmente é tocado por instrumentos agudos, que se destacam do todo. Algumas pessoas conhecem esse instrumento aqui como clave. São as claves cubanas, que além de terem esse nome, também exercem a função de clave em diversos ritmos cubanos. A ideia aqui é que a gente consiga entender e visualizar a clave em qualquer contexto musical, independente de ter de fato alguém tocando uma clave. Eu queria deixar claro que eu não sou nenhum especialista em claves e ritmos do mundo, ritmos africanos, brasileiros, latinos. E por isso, no PDF que vocês vão encontrar aqui embaixo, vai ter uma série de referências de livros que tratam especificamente desse assunto, das claves e dos ritmos do mundo, escrito por pessoas que realmente estudaram esse assunto a fundo. Isso aqui é uma breve introdução para a gente conseguir entender o que é a clave e conseguir trabalhar as ferramentas que eu vou apresentar agora em seguida. E para isso, eu vou apresentar um ritmo extremamente difundido na música brasileira, na música ocidental, que é um ritmo brasileiro de origem africana chamado Ijexá. Essa foi uma pequena demonstração do Ijexá e eu optei por omitir um dos tambores, o rum, o atabaque mais grave, que é uma espécie de solista que conversa com quem está dançando. Eu fiz essa escolha por dois motivos. Primeiro, porque eu quero focar na clave, na base do ritmo. E segundo, porque eu acho que quem quiser se aprofundar nesse e em outros ritmos do candomblé, tem bastante conteúdo, bastante material feito por pessoas que têm vivência na religião e também eu sugiro que você vá atrás de ter essa vivência nos terreiros para você conhecer de fato esses ritmos e o contexto onde eles são tocados. Agora eu vou propor alguns exercícios para a gente começar a entender como a gente vai se relacionar com essa clave, como que a gente vai interpretar ela.
O primeiro desses exercícios consiste em tocar exatamente as notas da clave, espalhando pelos sons do seu instrumento. Nesse caso, é uma clave de 2 sons. Então a gente pode começar respeitando essa divisão dos 2 sons da clave e depois a gente vai interpretando isso livremente e criando a nossa própria maneira de conversar com essa clave. Nesses exemplos que eu acabei de tocar, vocês podem reparar que nem sempre eu toquei estritamente as notas da clave, mas isso acontece de maneira natural. Eu sugiro que inicialmente vocês se atenham a tocar a clave exatamente como ela é e depois vocês vão começar a entender aonde você pode tirar a mão e aonde você pode começar a colocar um pouco mais de nota. E com isso você vai começar a contornar a clave ao invés de tocar necessariamente todas as notas dela. Além disso, vocês podem reparar que eu usei 2 ou 3 sons no máximo. Bumbo, caixa, hi-hat, numa espécie de pergunta e resposta, respeitando o fluxo das notas da clave. Com isso,
vocês podem transpor essa relação de grave e agudo, de pergunta e resposta, para qualquer instrumento. A segunda ideia que eu vou apresentar aqui nada mais é do que reduzir a clave. A gente vai desmembrar a clave original e vai produzir novas células rítmicas a partir dela. Isso é extremamente útil em situações onde você não quer tocar aquele ritmo tão na cara, você não quer deixar ele tão visível em determinado contexto musical. A terceira ferramenta que a gente vai utilizar para se relacionar com a clave é sobrepor ela com outros ritmos, com outras células. Isso pode exigir um pouco mais de coordenação no seu instrumento e pode te levar para lugares bastante complexos, mas também tem maneiras bem simples e eficazes de fazer isso. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é tocar a clave original com uma das mãos, com um dos membros, e com um outro membro a gente vai tocar uma outra célula, uma outra clave, e vai sobrepor essas duas ideias. Eu vou dar alguns exemplos aqui.
Então, agora você pode estar se perguntando como que você utiliza isso dentro de um contexto musical, um show, uma gravação. E tem vários cenários possíveis. Um desses cenários é você estar tocando seu instrumento e tem alguém tocando a clave de fato. É o cenário mais simples, onde você pode usar alguma das ferramentas que eu apresentei para você se relacionar com essa clave. Uma segunda situação possível é quando não tem um ritmo ou gênero definido. Muitas músicas transitam entre gêneros. Nesse caso, você não vai ter um instrumentista ao seu lado tocando uma clave certinho. Eu sugiro então que você encontre alguém, algum instrumentista, que esteja fazendo uma mesma linha rítmica ou melódica constante. E você interprete aquilo como uma clave e aplique alguma das soluções que eu apresentei aqui. Um terceiro cenário possível é quando você, com seu instrumento, é o responsável por manter a clave, mesmo que não tenha um gênero ou um ritmo exatamente definido. Nesse caso, as ferramentas que eu apresentei são maneiras de se relacionar com a clave ou com o gênero proposto no arranjo. Dito isso, agora eu vou abordar alguns outros ritmos para a gente ter uma bagagem um pouco maior de claves e vou usar a mesma metodologia que eu usei para o Ijexá. O Ijexá foi um ótimo exemplo porque ele é em 4x4, um ritmo bem marcado, mas agora a gente vai começar a se relacionar com outros ritmos também do universo de ritmos brasileiros de matriz africana.
Assim como nos ritmos anteriores, eu também optei por omitir alguns elementos do samba de roda para focar na base. E eu escolhi eleger o agogô como a clave, apesar dele não exercer essa função, dele ter algumas variações no contexto do samba de roda mesmo. Talvez o elemento que fosse mais parecido com uma clave sejam as palmas no samba de roda. Mas eu optei por escolher o agogô porque ele tem uma célula mais rica.
Bem, para finalizar, eu gostaria de falar mais uma vez que tudo que eu apresentei aqui, todo esse conteúdo, é a minha maneira muito pessoal de lidar com o ritmo e eu tentei organizar isso da melhor forma e espero que sirva para você que chegou até aqui. Queria lembrar que no PDF em anexo aqui embaixo, além de todo o material escrito e das referências de outros livros que tratam desse mesmo assunto, também tem algumas músicas que podem servir para você tocar junto, acompanhando, dentro desse universo, desses ritmos que eu apresentei. Meu muito obrigado a quem assistiu até aqui. E se você gostou, por favor, comenta um pouco da sua experiência. E se quiser, pode curtir o canal também. É isso.